Boa noite, povo de Deus, paz e bem. Pessoal que tá chegando, boa noite, paz e bem. Boa noite, Aliane, Cleice Moraes, boa noite, paz e bem. Gorete, deixa eu já mandar a solicitação pra bonita. Gorete Dias. Ei. Aí, Só um momentinho. virar a imagem da câmera. Bonita. Sem problemas, acontece. Agora sim. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Estou bem demais, graças a Deus. E assim, né? Com esse sorrisão na minha frente. Oh, meu Deus, Estava numa expectativa da noite de hoje, cheia de histórias para contar. Que maravilha, que maravilha, isso é bom. É sempre aquele friozinho na barriga, né? Como se fosse a primeira vez. E ninguém acredita, né? Porque vê a gente muito falante, aí dá a impressão que há um domínio total da ação. Mas não acontece isso não. Dá frio na barriga, ansiedade, né? Medo, desconfiança, tudo. E inibição também. É porque não dá para sentar, né? Na hora que a gente fica inibido, não vai sentar nessa posição. Mas há uma inibição inicial, não tenho dúvida. Ah, com certeza. Vai. Ah, com certeza. Faz parte, Coisa né? boa. Essas emoções. Isso, boa noite. Boa noite. Boa noite, Rogério. Eu estou vendo Maristela. Rogério acabou de passar por aqui, ó. Maristela, Nara, Maria. Que delícia, esse corpo bonito. Evelyn. Cirlei. Uns pessoalmente e outros, né? Através de meu querido. Boa noite. Dá para ver, dá para conhecer assim, né? Por conta de eventos. Tem uns que é da minha paróquia. Eu disse que botava todos de castigo no outro dia, se não aparecesse. Tudo espontâneo. Tem que fazer assim. Deixa eu chamar o Rodrigo. Sandra. Rodrigo, aceitar. Boa noite. A Totieste. João Pessoa Sandra Luz. Olá, boa noite. Rodrigo. Boa noite. Chegando. Que coisa linda. Boa noite, Eduardo. Tá ajustando lá, vamos ver. Deixa eu ver se o Rodrigo aceitou. Cadê aqui? Tem gente de Garanhuns, eu sou pernambucana, pessoal. Agora sim. Marcela, manda beijo, Marcela é filha. Marcela de João Pessoa. Isso. João Pessoa já é minha segunda pátria, minha segunda casa, lugar que eu amo. Cláudia. E que legal, não está dando nem tempo de ver todos.
Mas, Ave Maria, eita, Toti é de Recife, eu sou de Olinda, nasci de Olinda. São Paulo, aí tão bom quando a gente vê Bahia, ó. Eita, gente boa, como é bom, né? Deus abençoe as redes sociais quando usadas com sabedoria, né? Verdade, né? Dá pra gente atingir o Brasil Com inteiro. certeza. Aê! Saúde! Saúde, não tem nem graça, ela está dizendo. Eu estou conseguindo ler, viu, minha gente? Tudo não, mas o pessoal da minha paróquia ainda está bagunçando. Saudinha é minha coordenadora de pré-catequese. Isso é uma live, não é? Logo irei lá em João Pessoa. Deixa eu ver. Boa noite, pessoal. Marcela, Vanessa, Jéssica, tanta gente aqui. Eu tô sem óculos. Elis, Tem que ficar assim. Claudina. Boa noite, Cláudio, Cláudia, Jéssica. Ananda, que acabou de entrar. Paróquia Santo Antônio de Lisboa. Eu vou falar de vocês. João Pessoa tá Esse que inteiro. não vou, não. Vou falar em mal. Ai, Deus. Eita, tá muito rápido aí, não tá dando para pegar todo mundo ali. Boa noite. Guaratinguetá, São Paulo. Gente do Brasil inteiro. Deixa eu olhar o horário. 9h05. Vamos começar, então? Vamos nos apresentarmos, vamos fazer a nossa oração. Hoje eu tô com a oração. Oi, tia Gorete, eu tô vendo, viu? Tem gente, tem criança aí no pedaço. Com a oração do... Vamos lá. Viu só? Então vamos pedir a intercessão de São José de Anchieta sobre cada um de nós que aqui estamos. Vocês que estão nas casas de seus lares, alguns voltando do trabalho, outros lavando as coisas do jantar, outros fazendo jantar. Então, vamos rezar pedindo a intercessão de São José de Anchieta por todos nós catequistas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José de Anchieta, padroeiro do Brasil, interceda pela minha vida e pelo meu ministério. Faz com que eu, servo indigno da nobre missão de educar na fé, possa ser útil para o trabalho da vinha do Senhor. Poeta da Virgem Maria, interceda por todos aqueles que forem confiados para que seus corações se tornem dóceis à palavra de Deus, como foi o da Virgem Santíssima. Padroeiro dos catequistas, concede-me a graça de receber do Espírito Santo a sabedoria e a fortaleza necessária para ensinar com as palavras e com a vida. Que através da sua intercessão o Senhor purifique os meus pensamentos e inspire as minhas palavras e inflame o meu coração com o seu amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então sejam todos bem-vindos e vamos começar a nossa apresentação pelas damas, né? Eu vou me apresentar dizendo que eu sou Gorete Dias. Assim, atrás do meu celular tá cheio de cola. Para eu não esquecer, um monte de perguntas que já me fizeram. Tá tudo coladinho aqui. Espero resolver a questão. Eu sou Gorete Dias, psicóloga clínica e escolar. Autora de vários livros infantis pela editora Santuário e pela Paulus de Portugal. Um deles, já vou apresentando, é a Bíblia para Crianças, a Missa para Crianças. Aproveitei, agora já vou fazendo tudo. Olha como eu vim ensaiada.
a história de Nossa Senhora Aparecida, aí para várias idades, e a história de Nossa Senhora Aparecida para colorir e bordar. Além disso, eu sou contadora de histórias com formação aqui em João Pessoa, numa parceria entre a FUNESC e o SEART. Está tudo escrito aqui atrás. Formação assim para catequese eu tenho muitas, mas aí eu vou reforçar só uma, que é psicologia e aconselhamento para catequistas. Essa eu fiz com o professor Gessiandro. E sou, assim, catequista paróquia raiz da paróquia Santo Antônio do Menino Deus, em Jardim Cidade Universitária, Padre Egídio, essa turma aí que certamente está me ouvindo agora. Também dou um apoio na paróquia de São Francisco de Assis, lá no Jardim de São Paulo, meu querido amigo Padre Paulo Cordeiro. E agora iniciei também uma turma de formação na paróquia Santo Antônio do Menino Deus. É uma formação continuada, né? Porque vai ser permanente. Na paróquia é o Padre Ivônio, com também esse pessoal que eu estou vendo entrar aí, que eu obriguei, caso contrário, eu ia deturar o padre. Tudo brincadeira, gente. E uma coisa que eu nunca digo nas minhas palestras, mas aí eu vou dizer hoje, eu também sou protetora da causa animal. E eu tenho um Instagram, e eu gostaria que quem puder seguir, siga, por favor. É o @consciencialimpa, @consciencialimpa, _PetJP. É um projeto, eu não resgato essas coisas não, sabe? Mas é um projeto de assistência aos animais. Afinal de contas, né, eu tenho um São Francisco no meu coração de forma permanente. Deixa eu ver se eu me esqueci mais alguma coisa. Não esqueci não. Só queria dizer que eu revi a minha live passada. E aí eu queria convidar as pessoas para assistirem a passada, porque a de hoje vai dar continuidade ao que foi dito da outra vez, tá? Eu achei que foi legal ter me assistido. E estou falando com mais calma, porque percebi o quanto eu fui rápida. Eu falei como uma metralhadora na outra. Então, nessa eu vou tentar falar com mais tranquilidade. Isso é só nos primeiros minutos, depois eu disparo. E também queria dizer o seguinte, que na live passada eu disse assim, eu vou contar um segredo. Eu não contei não, minha gente. Eu vou contar nesse. Pronto, me apresentei. Cara. Muito bem, seja muito bem-vinda. Agora é com o nosso irmão Rodrigo. Boa noite a todos. Que alegria poder estar aqui, né, nesta terça-feira, esse nosso encontro que a gente tem que... A cada terça-feira tem nos emocionado e tem nos ajudado a trazer muita formação. Eu sou o Rodrigo Marques, sou catequista de jovens atualmente, mas a gente tem trabalhado em todas as frentes. Esse final de semana mesmo estive em 2 paróquias aqui da Diocese, trabalhando formação diferentes, mas é algo muito gratificante. Estou aí no finalzinho da faculdade de teologia, né? Falta entregar o TCC e finalizar acho que umas 2 ou 3 matérias agora, e aí acabou. Minha formação antes, né, da teologia é na área de administração, né? Tenho gestão em recursos humanos e desenvolvimento de liderança, desenvolvimento humano e liderança, e fui legionário de Cristo, né, por um bom tempo, tive um seminário, então lá trabalhei as humanidades clássicas, toda essa formação. Foi uma graça muito grande na minha vida. Como disse, sou casado, agora vamos completar 16 anos, temos 2 filhos, a Lorena e o Lucas, né, são bênçãos em nossas vidas, e a missão é evangelizar. É uma alegria tão grande estar nas comunidades, estar presente, estar aqui online.
online. É o tempo todo, é 100% do tempo da vida assim, sonhando com evangelização. Então é um desejo muito grande e que Deus vem permitindo na nossa vida, na nossa história, acontecer essa evangelização. Esse ano. Amém. Amém, amém. Muito bem, eu sou Gessiandro Pessoa, do Pensar Catequese. Pensar Catequese virou quase que sobrenome, né? Tenho 30 anos, moro atualmente no Rio de Janeiro, mas sou natural do Maranhão, Nordeste. Atualmente tenho focado na formação de catequistas, e até esse mês vou começar a ajudar também na formação dos catequistas da nova paróquia. E estou nesse apostolado, nessa missão de também ajudar outros catequistas. Tem algumas formações e especializações. Nos destaques lá do Hoje Esse Ano tem toda a minha ficha criminal. Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Partilhando a vocação, a vida, as alegrias, as tristezas, né? Na saúde e na doença. Então é muito bom. Hoje nós estamos com essa querida Gorete, que vai falar um pouco para nós também dessa parte importante do nosso ministério, que é a catequese com crianças e a contação de história. Quem participou da primeira live ano passado com a Gorete se emocionou, voltou no tempo, resgatou boas lembranças e hoje com certeza não será diferente. Obrigada. Então, muito obrigado a vocês que estão aqui conosco. Deixo a palavra agora com a Gorete, que nós estávamos super ansiosos. Eu estou ansiosa para falar. Então, nosso assunto, contação de histórias. Quando eu falei no primeiro encontro, é porque era bem específico. A gente fez o encontro, contação de histórias bíblicas, na pré-catequese. E hoje, parece que ampliou o assunto, né? Então, são de histórias bíblicas na catequese, não apenas na pré-catequese. Estão indo bem? Então, aproveita também, pega a Bíblia, né? Cada um pode, se tiver pertinho da sua Bíblia, já abraça ela, porque a gente vai precisar no decorrer desse encontro. E eu vou começar contando uma história. Certo dia, a mentira encontrou a verdade. A mentira disse: "Bom dia, verdade." Verdade olhou, observou, viu que o dia realmente estava bom. E aí respondeu: "Bom dia, mentira." A mentira prosseguiu: "Verdade, que dia ensolarado, hein? Mas que calor." Verdade realmente viu que o dia estava super ensolarado e que fazia muito calor. E viu que a mentira tinha acertado pela segunda vez e relaxou. Foi na hora que a mentira teve uma ideia. Verdade. Olha que lago de águas límpidas e transparentes. Vamos dar um mergulho? Tirou a roupa, imediatamente mergulhou. Verdade? Logo em seguida, também sua roupinha e mergulhou. Assim que verdade mergulhou, a mentira sai, pega a roupa da verdade e se veste com ela. E foge. Quando verdade viu, só lhe restava as vestes da mentira e decidiu não usá-la. Ela preferiu andar nua, afinal de contas, a verdade não tem motivo para se envergonhar. Eu acho que é por isso que até hoje ainda tem muita gente que prefere uma mentira disfarçada de verdade do que uma verdade nua e crua. Me perguntaram se
dentro da catequese, cabia histórias que não têm Bíblia. Vamos ver se essa história realmente não cabe. Crianças da pré-catequese. Afinal, com quem vocês gostariam de ter amizade? Com a mentira ou com a verdade? Quem respondeu a verdade certamente vai querer encontrá-la por aí. E ela pode estar na sua casa. Ela pode estar dentro deste livro. Porque este livro contém aquele que conhece toda a verdade. Este é Jesus. Mas se você for dar Eucaristia, você que é da Eucaristia, que deseja levar para o altar? Se você é da herança, que tal usar? O que será que deu espaço para mentir agir? Se você é do crisma, o que na verdade esquenta a tua alma. Se estamos numa reunião de paz, eu te pergunto, o que essa parábola te revela enquanto condutor da tua família? Como catequista, eu te coloco agora. Com que roupas te veste para viver a tua missão? Quem está na sua Bíblia, abre agora Mateus 26, 41. Estejam vigilantes e rezem para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Então, muitas pessoas acharam que hoje eu fosse contar uma história bíblica. E as minhas histórias bíblicas estão sim contadas no YouTube, você pode acessar à vontade. Maria Gorete Dias, porque eu trouxe essa história. Conheceis a verdade e a verdade libertará. Porque através de uma parábola, seja ela católica ou uma de valores, porque não é uma parábola qualquer, ela foi escolhida por ser uma parábola de valores. Você ensina a criança a parábola da vida a ser iluminada pela palavra. Ou, ao contrário, você traz a parábola sagrada, a parábola da Bíblia, e essa parábola ilumina a vida. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês é que a questão não está só na parábola, porque me fizeram essa pergunta até chegar aqui, né? A questão é como ela é usada. É uma parábola a serviço do Senhor, a serviço do propósito catequético que você tem. E também, quando eu faço todas essas perguntas, em todas as etapas, pré-catequese, Eucaristia, perseverança, crisma, paz, eu quero dizer que a contação de histórias cabe em todas as situações dentro de uma catequese. A parábola foi a mesma, a pergunta é que foi diferente. A parábola foi a mesma, o público era diferente. A parábola foi a mesma, mas eu queria tocar de forma diferente
aos diferentes corações. Então, por que Jesus usou a parábola? Porque ele sabia que a parábola é uma verdade. Ela é uma verdade revestida de uma certa forma que todos os corações. Aqui, certamente, nos assistindo, tem gente de todas as idades. E, com certeza, foram tocados dentro do seu entendimento, dentro da sua necessidade, com uma parábola que foi comum a todos. Então, hoje ainda pergunto, eu sempre pergunto isso, por que será que a contação de histórias, que é um instrumento vivo que Jesus nos deixa, porque ela ainda não ocupa um lugar mais amplo dentro da nossa catequese? Ela não ocupa porque não é uma crítica, é só uma reflexão, porque não pode copiar e colar. Porque uma contação de histórias, você tem que vivê-la primeiro. Porque dá um trabalho, não é fazer, porque não é teatro, não é uma questão de elaborar, não é isso. Jesus já não entrega, já nos entregou a parábola pronta, mas dá um trabalho de nos aprontar. Por quê? Porque não todos, mas muitos catequistas não querem voar. Eles querem se engessar. E a história, a contação de história, ela dá, Jesus nos deu de presente a liberdade. A liberdade de, através da palavra dele, você atingir muitos corações. E o principal, todos os corações, que é onde eu não paro de sorrir quando eu faço uma contação de história. É porque a primeira pessoa que recebeu a lição fui eu, quando eu tive que me debruçar para estudá-la. Eu fui a primeira que recebeu a lição. Então, não é uma crítica, eu acho importante, quando a gente não sabe, está começando o nosso processo catequético, a gente imita quem a gente admira. Eu imitei muita gente. Gente, um dos meus catequistas foi Dom Helder, né? Então, esta fala, claro que veio, que foi inspirada. Primeiro eu imitei, depois eu inspirei. Foi inspiração. Então, quando a gente começa uma contação de histórias, quando a gente começa uma catequese, a gente começa imitando mesmo as nossas referências. Mas essas referências vão nos dar quem nós somos, à medida que vamos conseguindo ser cada dia mais nós mesmos. Essa liberdade, pré-catequese, a minha cabeça, pré-catequese. Contação de histórias é para o catequista que ama a liberdade. Mas não é a liberdade de dizer o que ele quer. Não, porque as palavras já estão nas nossas mãos. Jesus já nos ofereceu. É a liberdade de se expressar. É a liberdade de voar. É a liberdade de ouvir. É a liberdade de falar. Também, isso nos quer dizer o quê? Quantos mais catequistas nós tivermos, que ele tiver o desejo de voar, liberdade de se expressar, aí sim, a contação de histórias vai receber o seu verdadeiro local. Eu sempre lembro, não esqueçam, é a metodologia base. A própria Bíblia é uma contação de histórias. Então, nós não estamos fazendo nada extra, não é uma novidade. Ai, Gorete agora está lançando um método. Não, ele está aqui. Eu estou usufruindo dele, eu estou curtindo, eu estou vivendo, minha alma está crescendo com o que o próprio Jesus nos deu de presente. Agora ele ainda fica, né? Eu sempre estou nessa bandeira, com essa bandeira, cadê os catequistas contadores de história? Cadê eles? Cadê a alma? Inspiradas pelo próprio Jesus para contar histórias.
A contação de histórias eu uso em todas as etapas. Dos adultos para as crianças. Ela perpassa por todos. Por quê? Porque Jesus sabia que nossos corações são, muitas vezes, como um coco e muitas vezes como uma laranja. A laranja que a gente descasca logo, né? E aquela mensagem entra rapidinho. A gente consegue chegar perto. E o coco não, que a gente tem que furar, bater para poder chegar lá. Então, a parte romântica da contação de histórias, eu já acabei de contar, né? Que é essa vontade, é o desejo, a contação de histórias é a metodologia de quem gosta, de quem ama a liberdade. Mas toda liberdade tem um preço, né? Então, é o preço de quem vai estudar, é o preço de quem precisa de se trabalhar, é o preço de quem vai, antes de qualquer trabalho seu, qualquer contação, vai dizer, vinde Espírito Santo. E quando você diz, vinde Espírito Santo, uma semana, olha, eu normalmente demoro mais, mas quando o catequista, ele se prepare uma semana antes, quando ele diz, vinde Espírito Santo, e começa a estudar aquela parábola, já começa, o Espírito Santo começa já a agir na vida dele. Ele começa a encontrar respostas. Ele começa a fazer perguntas que nunca tinha feito por conta daquela parábola. Então, é necessário muita entrega. É necessário muito desejo. Não só de passar a mensagem, mas de receber a mensagem. E aí, catequista, você quer se trabalhar mesmo? Você quer estudar? Você quer avaliar, você quer penetrar nesse universo que a palavra sagrada nos dá? Eis a pergunta, não é? E agora, veja, eu trouxe a parábola, que pode ser a parábola das virtudes, como eu escolhi, pode ser uma parábola que o próprio Jesus, qualquer uma delas. O importante é que uma esteja, ou a outra esteja a serviço do propósito da sua catequese, tá? Aí vem aquelas perguntas que sempre me fazem, Gorete, quando usar? Quando você quiser. Quando você se sentir à vontade para voar. Essa é a hora. Quando você quiser. E dentro da própria catequese, você pode usá-la no começo. A parábola, a contação vem no começo, para provocar algo. Ela pode vir no meio, para iluminar algo que você já disse no começo, e pode vir no fim, para dar um fechamento, um acabamento. Tudo é o seu propósito. E a prática. No começo é horrível, viu? A gente faz loucuras, depois se arrepende. Deus, como é que eu fiz isso? Mas só a prática, é a prática. Daqui a pouco você já está voando nas parábolas de Jesus. Gente, é muito rico, é muito lindo. Por isso eu incentivo, contem histórias. Mas agora é contar assim? Não, tem um método, tem. Eu vou te dizer agora. Segunda etapa, as etapas para uma contação de histórias. Primeira etapa, vinde o Espírito Santo. Você não pode começar nada, nem em casa, nem na sua paróquia, sem o chamado do princípio, né? Daquilo que, de toda a sua inspiração. E quando você diz isso, se prepara, porque aquela parábola vai te trazer uma riqueza de vida. E você não vai parar de sorrir mais nunca na sua vida. Você vai... Começou, não para mais não. Assim eu espero, viu? Depois disso, vinde Espírito Santo, você vai precisar o quê? De centrar no seu propósito e escolher a parábola que vai falar do seu propósito. E isso merece o quê? Estudo. Estudar. Inclusive, estudar o cenário. O que é estudar o cenário? Eu coloquei aqui para não esquecer, faz parte da minha cola. Dar uma parábola
e levar essa contação, antes disso você precisa de 3 momentos. Primeiro, para quem Jesus está falando? Para contar uma parábola, você precisa verificar esses 3 momentos. Para quem Jesus está falando? O motivo que fez ele contar essa história. E qual é a conclusão da história? Se ao verificar esses 3 pontos, a história tem tudo a ver com aquilo que você está querendo oferecer à sua criança, ou adulto, ou ao seu encontro, vá fundo. Tá? Vou repetir. Para quem Jesus está falando, é preciso verificar o motivo que fez ele contar aquela história e como ela se conclui. Feito isso, você agora vai pegar o corpo e dividir o corpo dessa história. Ver quais são os personagens, qual é o cenário, se ele está falando no deserto, se ele está falando à beira do mar, enfim. Você vai ver esse cenário e vai ver o clímax. Qual é o ponto principal? Vou pegar, por exemplo, a verdade e a mentira. O clímax é quando a verdade relaxa. Por isso eu faço o link com Mateus 26:41. Porque orai e vigiai. É quando a verdade relaxa que a mentira entra. Então, eu só traduzo, eu só levo isso de formas diferentes, de linguagem diferente, de acordo com o propósito e de acordo com as etapas. Mas dá para ver, está sendo claro, Gessiano e Rodrigo? Está sendo claro? Que há um corpo, essa vinda do Espírito Santo, eu estudo, eu tenho o meu propósito, eu estudo qual é a parábola que melhor se identifica, vejo qual é o clímax, porque o clímax é que vai dar, vamos dizer, é o que vai tocar o coração. Apesar de que daqui a pouco eu conto uma outra parte aí que não é bem assim. Feito isso, vamos lá. Vinda Espírito Santo, o estudo, o clímax, que você já identifica, no caso, né, como exemplo aqui na parábola. Eu escolhi essa porque foi 2 minutos e meio só para contar, e a gente tem pouco tempo. E aí a verdade, ela relaxa. Quando a verdade relaxa, a mentira entra, tá? E ponte foi feito com orar e vigiar, tá? Então, você vai escolher o quê? A técnica. Qual é a técnica que você vai usar? Isso é coisa do outro mundo? Não. Claro que há cursos para fazer isso com muita perfeição. Mas o iniciante, o catequista que tem uma dedicação, ele vai escolher coisas simples. Porque Jesus é muito simples. Veja que ele contou isso simplesmente para os apóstolos, contou isso para o povo. Preocupação, ele não tinha fantasma, não é? Temos nós, claro, mas é com muita simplicidade. Então, você vai escolher a técnica e o material, tá? Mas, antes de escolher essa técnica e o material, você precisa o quê? Aí vamos estudar de novo. Lá vai eu batendo na... Eu amo aquela frase de Gessiano, que ele diz, aquele catequista que não se forma, ele deforma, né? Então, é preciso estudar o quê? Um pouco da psicopedagogia. Você vai saber com que criança você vai falar. Você não vai poder escolher uma técnica ou um material que seja tolo para um rapaz de 17 anos. Ou você vai escolher uma técnica ou uma forma muito elaborada para uma criança de 5 anos. Então, a gente tem que ter, no mínimo, uma noção, né, das faixas etárias, e não só a pedagogia
como teoria, mas você também precisa de encontrar este elo entre a sua fala e a fala do seu público, da sua criança. Porque elas podem ter 7 anos, mas crianças com pouca experiência. Então, você vai precisar de adaptar para a linguagem. Não é um vocabulário pobre. Você pode ter crianças de 6 anos com um vocabulário riquíssimo. Então, você pode aumentar esse vocabulário. Então, vou bater na tecla novamente. Copia e cola não vai adiantar. Já vi em outras lives aqui que eu acompanho, viu? Sempre tem a fala a favor de uma estrutura, assim. Mas do copia e cola, não. As atividades têm que ser dadas ao seu público, dadas à sua criança, ao seu catequizando, ao coração que você quer atingir. Tá? Então, escolhe a técnica, escolhe o material. E agora, Dorete, quais são as... Muito bem. Primeira técnica. Agora eu vou entrar nas técnicas, tá? Vamos lá, estou só repetindo. Vim do Espírito Santo, já estudei, já sei qual é o cenário, já encontrei o clímax, né, que é o auge da história. Agora eu vou escolher a técnica, porque já identifiquei meu público. Então, o que é que eu tenho? Primeira, leitura animada. Leitura animada não é você ler com uma animação, que maravilha! Não. A leitura animada foi um tipo de leitura até que eu usei com os pais na pré-catequese. Você vê, né? Ninguém acha que leitura animada serve para pais, mas causou um efeito maravilhoso. Foi a parábola dos talentos, aonde eu fui lendo e fui levando uma roupinha, porque eu escolhia o dono, o que ia viajar, e escolhia um pai, que era o Dia dos Pais, quando eu escolhi essa parábola, ia colocando a roupa neles na hora, e as crianças ficavam... Meu pai vestido, sabe? Meu pai vestido de homem antigo, aquele homem rico que ia distribuir os talentos, né? Aí vinha o primeiro que recebeu, então já vestia, escolhia na hora, ia falando, ia provocando o diálogo entre eles. O senhor é rico? Tá? Sim, né? Agora eu sou. Então aquela espontaneidade, aquele momento, né? Vai tirando, porque aí os pais estão indo ao encontro pensando que vão receber informações, erudições, sei lá o que é que vão receber. Então, né? O senhor não está fazendo isso, os meninos estão assim, eles estão sendo convidados a entrar numa parábola, a conhecer melhor de quem eu estou falando para os filhos dele, não é? E foi um envolvimento maravilhoso. Então, a leitura animada vai desde o seu tom de voz até você fazer com que esses personagens saiam daqui. E sendo os pais das crianças, no Dia dos Pais, olhe que eu atirei no escuro, porque depois eu pensei, meu Deus, esses pais nunca mais vão voltar para as reuniões, né? Nunca mais, foram pegos de surpresa. E todos eles colocaram, e foi assim, as crianças apaixonadas. Então, eu contei a história para as crianças entenderem primeiro, e depois que elas já sabiam a história, as figuras começaram a sair do livro. E o nome das figuras era Papai. Olha que parábola afetiva. E tem mais, marcou. Essas crianças não vão esquecer mais da figura do pai delas, vestido como um homem rico, como o homem do tempo de Jesus, né? Com os mantos na cabeça, enfim, com toda aquela indumentária, dando dinheiro, os talentos. Vai marcar. Bom, leitura animada. Segunda técnica, você pode usar o material que for. Então, certo dia, a mentira encontrou com a verdade. Simplesmente, bolinhas, emojis, tá? Isso aqui nós chamamos de, como foi a outra também, não é?
Eita, me esqueci o nome da técnica. É com material. Você escolhe, por exemplo, como era a verdade e a mentira, então eu escolhi a verdade, uma visão clara, e a mentira escurecida, né? Aí também vai caber a sensibilidade do catequista, né? Bom, você agora pode escolher a contação de histórias com pano. 2 paninhos, 24. Certo dia, a verdade encontrou com a mentira. A mentira disse, um dia a verdade. Verdade olhou, viu que o dia estava bom e disse, bom dia, mentira. 2 pedacinhos de tecido que fazem um movimento que a alma precisa. E tem uma coisa muito legal nos tecidos, sabe o que é? É que deixa a criança imaginar a face da verdade, a face da mentira, não é você que determina. Deixa a criatividade dele sonhar, ver a face da mentira do jeito que ela quiser e a face da verdade também. Tem alguma técnica a mais? Tem. Paletó. Uma parábola só. Quantas opções. Uma coisa que eu gosto muito no palitoche é permitir que as crianças desenhem, recortem, pintem, colhem e transformem em seres com movimento. Fica mais rico, fica mais, né? E você pode contar histórias usando a criatividade deles. Imagina numa sala muito grande que você queira contar a ovelha perdida. Quando você só tem 2 ou 3 personagens, né? 2. A ovelha que se perdeu e o pastor. Se você quiser, pode acrescentar algumas pessoas, né? Que ele leva elas, né? Com alegria até a sua casa, você pode. As outras crianças, ninguém vai ficar de fora. A ovelha 1, a ovelha 2, 99, 97, então todos participam. É muito rico e gostoso. Tem mais técnica, Gorete? Tem. A técnica do fantoche. Porque essa história que eu contei poderia ter sido contada por uma ovelha. Você sabia, Gorete, que um dia eu encontrei com a verdade e ela me disse que a mentira enganou ela? É mesmo? Como foi isso? Vou contar para você. Não conte para mim, não. Conte para mim, conte para todo esse público aqui que está nesse evento. E aí começa a contação. Te amo. E vamos adiante. Tem umas técnicas, Gorete? Deixa eu ver se tem. Minutinho. Que essa aqui é mais elaborada. Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo girar. Dá para ver? Tá ok. Dá para ver daí? Pronto. Tá. Então, a verdade, eu estou arrastando aqui para a pessoa poder ver direitinho. A verdade e a mentira. E o jogo de sombra. Tá? Maravilhoso. Vocês não sabem o que é esse tipo de contação para criança. Ai, como eu queria ter muito tempo para contar essas histórias aqui agora. Bom, olha que estamos continuando. Até agora o raciocínio está indo, porque a gente que tem prática anda rápido, né? Mas sem a prática, vamos lá. Então, vinde
Espírito Santo, estudei o cenário, peguei o clímax, escolhi a técnica. Olha quantas técnicas. Eu ainda posso inventar técnicas, né? Posso usar a mão, os dedos, os cabelos, enfim, o que eu quiser. E aí agora, vamos dizer que a gente esteja no espaço do encontro, está na hora da partilha. Ah, essa é uma hora linda. E aí que está o segredo que eu não contei da outra vez. É a minha hora de contar, né? Vamos fazer um link agora. Eu primeiro, lá na frente, eu disse, vinde Espírito Santo. E escolhi um propósito para ser, vamos dizer, o tema que eu vou oferecer nesse encontro. Só que não adianta a contação de histórias para criança, ou para adulto, aliás. Não adianta a contação de histórias se for para você dizer o que você pensa, o que você aprendeu, e não adianta se você deixá-los tudo engessados, com os pensamentos guardados, e você não ouvir o que os catequizandos ou as pessoas que estão no seu encontro ficarem caladas. Você pode, se você fizer isso, não houve catequese, houve teatro. No teatro, e depois todo mundo vai embora. E o artista fica... Ai, foi lindo, todo mundo me aplaudiu. Na catequese, não. Na catequese, o primeiro a ser tocado foi você, era ali que estava a sua alma. Você estava dando sua alma para tocar outras almas. Então, precisa saber o que a criança aprendeu. Ela vai partilhar aquela experiência. Aonde ele foi tocado. E algo que eu sempre digo em todos os meus encontros. A palavra do catequista não é mais importante do que a palavra da criança ou do outro. Na hora da partilha, você precisa ouvir. E aí é que está o segredo. Porque nunca mais eu deixei de contar histórias. Porque foi emocionante o dia que eu descobri que é nessa hora que eu sou a primeira pessoa como catequista. Primeiro, a que o Espírito Santo tocou a minha vida. Algo foi transformado. Eu contei essa história. Eu estava uma semana me transformando. A conversão é minha. Eu conto porque eu preciso. Eu sou catequista. Eu preciso entender isso na minha alma, que eu sou catequista porque eu preciso da catequese em mim. Eu passo para o outro. É minha missão. Mas quem precisa daquele ensinamento sou eu. É o meu ouvido, é a boca, é o meu coração, é minha alma. E na partilha eu não sou mais do que ninguém. A criança, ela vai dizendo a percepção dela, não despreza. Aquilo que parece que não tem nada a ver, busque o sentido naquela hora da partilha. Permita que elas digam. Não julgue que é besteira. Aí vem a outra parte do segredo. O segredo que eu nunca deixei de contar histórias. É porque é nessa hora que eu sou a primeira pessoa que está vendo, ouvindo, aonde o Espírito Santo está agindo. Se você compreende isso no mais profundo da sua alma, você não brinca mais de ser catequista. Quando você entende que na sua catequese você é o primeiro ser que está sendo permitido ver, ouvir, onde o Espírito Santo está tocando. Por isso, você tem que dizer com toda certeza, vinde Espírito Santo. Deu para entender? E se for o segredo que eu deixei passar da outra vez?
E me senti depois tão infeliz. Nem comentei com vocês. Digo, gente, era o clímax da minha... O motivo pelo qual eu nunca mais deixei de comer as bíblicas ou de valores, porque é um presente. Então, claro que aquela criança que está brincando, desatenta, mas você não sabe a hora e o momento em que essa história vai chegar na alma dela. Não, gente. Você às vezes vai ver aquele pai desinteressado, mas ele está desinteressado mesmo, usando um mecanismo de defesa, porque o que ele está vendo, ouvindo, é forte. Faça seu trabalho. Seja aquele jardineiro que planta sem querer entender se o solo deu certo, se não sei. Plante histórias. Conte histórias. A história ela tem uma coisa linda. É que ela abre, as pessoas ficam sem defesa. Se você chegar a uma pessoa e dizer, olha, isso, ela vai se fechar. Eu? Né? Mas se você chama o outro, conta uma história, uma parábola, ela vai fazer esse percurso dentro da alma. E se não fizer naquele dia, naquela sua frente, não se perturbe. Lembre-se do que você disse. Vinde, Espírito Santo. Você conta a história. O Espírito Santo age. Não é nossa responsabilidade. Não está em a tarefa. Nós só provocamos, nós só preparamos o terreno com a plantação. Até aí, tudo bem? Quer que eu dê uma paradinha para alguma pergunta? Fique à vontade. Já contei o segredo. Nossa, que emoção, Gorete. Eu acho que o primeiro sentimento que bate na gente é esse amor que você transmite pela catequese. Não só a contação, mas esse clima que você disse no final. Esse permitir a ação do Espírito Santo sobre cada um de nós, das crianças, dos pais, seja de quem for, é algo que nos faz cada vez mais apaixonar pela nossa missão, né, de servir, de se colocar à disposição, saber que Nosso Senhor confiou a gente isso, né? Tem hora que, durante sua fala, eu ia refletindo bastante, pensando, nossa, tem hora que bate no coração da gente assim, por que o Senhor me escolheu, né, para estar na missão? E aí a gente vai percebendo, é porque Ele quis, é porque Ele desejou, Ele não precisava, mas Ele quis. Então, acho que o único desejo que a gente pode ter na nossa vida ou melhor, a única resposta que a gente pode dar é, eis-me aqui também, né, Senhor? Eis-me aqui. Eis-me aqui. E quanta coisa, nossa, essa sua live é daquelas que vai ter que pegar, assistir de novo. Eu aqui agora, assim, preocupado com a transmissão, eu fico assim, não, eu vou ter que parar, caderninho, anotar, porque tem tanta coisa, tanto conteúdo, tanta riqueza para a gente partilhar. Vai subindo os comentários, né, aqui, de várias pessoas dizendo, né, o quanto ajuda, o quanto ilumina toda a sua fala para a catequese. É muito rico isso. Com a graça de Deus, a cada terça-feira a gente tem essa emoção de evangelizar. Né? É interessante porque até você me colocando isso, me passando outra coisa, às vezes a gente como formador, enfim, luta tanto com aquela velha frase que diz, não precisa estudar não, que o Espírito Santo age. Aí é que está a distorção, não é? Quando eu me preparo para entregar e me entregar, aí sim ele pode agir. Porque o que eu estou entregando tem uma qualidade, não é? Então, às vezes, eu vejo essa distorção. Não
precisa estudar, não precisa formar. Ou então basta que a pessoa ame a Jesus, seja um bom paroquiano, que já está pronto. O Espírito Santo age. Essa é a forma que eu acho que o Espírito Santo age. É quando você se torna um instrumento afiado para ele chegar pontiagudo e furar o coco que tem dentro do coração das pessoas, né? Quando não é nozes. Ok. Tem mais perto? Deu um silêncio. Só apreciando, Gorete, só apreciando. E se emocionando. Apreciando e se emocionando. O pessoal tem mandado mensagem no direct, né? Participando ativamente nos comentários. Não tem Estou vendo perguntas, aqui. mas tem bastante partilhas E também se nos depois comentários. vir Isso é bom. alguma pergunta mesmo, né? Técnica falando, qualquer coisa tem, pode mandar para o meu direct, né? Que aí eu respondo com todo prazer. Nunca, a menos que eu não tenha visto alguma coisa que interferiu na mensagem, né? No sentido do envio, eu vejo, eu respondo imediatamente, viu? Pode ficar despreocupado. Tem bastante comentário já pedindo uma volta, Gorete. A volta dos que não foram. Eu também fui. As pessoas têm muita vergonha de falar com o coração, de falar de um amor, sabe? E eu acho que, às vezes, a diferença, vamos dizer, entre uma técnica e você fazer uma palestra, uma live assim, as pessoas têm muito medo de amar, né? O amar exerce um efeito e é comprometedor. Isso é bom. Mas as pessoas têm medo desse compromisso, né? E aí eu vejo que, às vezes, não é uma questão, vamos dizer, de capacidade, nada. Pode botar o nome que for. Mas é um medo desse amor invisível, esse amor, parece que a gente tem que dizer a todo mundo, da satisfação do amor que se tem por Deus. Nunca vi um negócio desse, não é? E é isso aí, a gente tem que amar profundamente, saber o que está dizendo, né? Estudar o catecismo da Igreja Católica, o diretório. A gente tem que estar bem pautado no que está dizendo, no que está vivendo, mas tem, acima de tudo, que amar, porque também você pode saber tudo isso e ser apenas algo mental, não algo vivencial, né? Então, na verdade, eu queria hoje quebrar esse paradigma de criação de história para criança. Não. Se fosse, já não tinha apontado para aqueles adultos, não é? Jesus usou sempre, né, da contação, sempre ali com os homens barbados ali contando as suas histórias. E todos sentados ouvindo. Imagina que coisa linda. Vocês já imaginaram que coisa linda? Eles sentados num bar e aquela multidão ali. Ai, que sonho. Eu me lembro quando era pequena, eu chorei tanto, porque Deus não tinha me feito ver. Isso é que é vontade de chorar, viu? Estou em Santa Terezinha, chorando. A chorona, chorando porque chorou, não é? Mas eu chorando porque Deus não tinha me feito nascer no tempo em que Jesus estava na terra. Eu chorei tanto porque o Senhor fez isso comigo. Coisa de criança, não é? Mas engraçado ao mesmo tempo. Enfim, ainda temos tempo, porque eu faço. É demais, né? E acho que a gente vai aproveitar muito esses novos tempos também na catequese, né? Dom Peruso, né, hoje sai, né, da frente da catequese, né? Um agradecimento a ele, e vem Dom Leomar, né, que vai tão querido, tão pronto. Eu acho que vai ser muito rico para tudo isso, né? Acho que a gente pode ficar feliz por estarmos aqui em 2023. Eu já pensei isso, que nem
Que nem você pensou, Gorete, de estar no tempo de Jesus. Não foi sozinha, não, que pensou isso. Eu já imaginei isso. Eu, como criança, tinha uma fantasia de que eu ia dar chicotada no escola. Eu era bem fantasiosa, né? Ainda sou. Mas eu tinha fantasia, sabe, assim, de que eu ia dar chicotadas e que quisesse lá, eu ia fazer, juntar a turma. Ia tudo de cabeça cortada. Ainda tem um tempinho? Tem? Porque eu queria ler uma coisa muito bonita, falando em documentos, né? A gente não pode deixar de numa live assim, não é o sentimento, mas olha, também nossos livrinhos dizendo assim, poxa, continuem, gente, continue, é mesmo que vocês estão fazendo, porque isso pauta a nossa catequese, né? Então, o Diretório para a Catequese, para quem tem aí já em mão, né, pertinho, o capítulo 8, o parágrafo 239, ele diz algo que, assim, é demais. A infância, ou a idade pré-escolar, é um tempo decisivo de descoberta da realidade religiosa, em que se aprende com os pais e com o ambiente de vida uma atitude de abertura e acolhimento, ou de aversão e fechamento a Deus. Então, é uma responsabilidade, é isso que eu estou mostrando, né? Porque as nossas atitudes como catequista, né, como igreja, a gente pode, de um despreparo, se a gente não se preparar, ser uma semente dessa aversão, né, a Deus. Aversão, quando tem coisas, quando tem encontros com crianças, ou quando é chamadas crianças para a igreja, para alguma coisa, eu sempre fico muito preocupada no conforto que é dado a ela, nas palavras que são dirigidas a elas, porque imagina você chegar num lugar e se sentir mal recebido, né? Então, porque assim, o que é recebido, vamos também assim, é que às vezes o adulto ele quer dar o que é bom para o adulto, né? Então não é assim, vou receber mal as crianças, não é de propósito, não. É uma questão de você não entender quais são as necessidades de uma criança e querer que ela passe 45 minutos, por exemplo, sem ir ao banheiro, sem tomar uma água. Não é coisa que não vai acontecer. Que ela não fale, que ela não converse, não é? Eu sempre gosto, no começo do ano, na pré-catequese, eu gosto de fazer um vídeo com as perninhas dele, sabe? E é lindo porque as pernas dele não alcançam, no banco da igreja não alcança o chão. Aí quando chega no final do ano, então 2 anos, né, depois, quando eles estão já entrando na Eucaristia, então eu faço a filmagem de novo. Aí os pezinhos deles já estão alcançando o chão. Eu acho muito bonito, sabe? Isso me toca profundamente. E aí eu tô sem noção, viu? Me diga aí. Uma noção de tempo. Eu mesmo me esvaziei no sentido de Você tem a arte de tocar corações, Gorete. ai meu Deus, será que sou eu mesmo? Ou aquele com quem eu peço, né? Que me dê essas condições. Sem querer tirar o ritmo romântico, mas certamente vão me perguntar, Gorete, bibliografias, né? Onde a gente vai encontrar essas coisas? Bom, o coração você só vai encontrar dentro de você. Você só vai encontrar dentro de você. A disponibilidade de fazer da sua catequese um momento ímpar para você e para o outro. Isso aí a gente não dá, não empresta, não compra, não vende. Tem que ser algo que a gente vai buscar dentro de si.
e vai pedir, claro, a colaboração dos demais para nos ajudar a ser nós mesmos. Isso é um grande, né? uma grande lição que a catequese me deu. Mas, livros. Papa Francisco e as mais belas histórias do Evangelho. Esse livro é maravilhoso, né? Ele já vem assim com várias percepções, você pode, né, vai ajudar muito o iniciante, principalmente. A Bíblia Sagrada. Tem uma pergunta sobre a Bíblia, me perguntam assim, Gorete, quando usar a Bíblia? Primeiro, se for para crianças, eu já digo logo de cara assim, precisa de ser letras grandes. Gente, é um sofrimento. A criança está aprendendo a ler, está começando a ler. Né? Está começando a ler a Bíblia e pega das letras. Pelo amor de Deus, né? Então, que seja. A minha é enorme, a letra. Né? Que eu tenho, assim, várias, lógico. Tem as pequenas para estudo, tararara, e tem uma a que eu gosto de riscar. A que eu gosto de riscar é letrão, sabe? Para de madrugada eu com sono ainda ter condição de encontrar a letra e riscar. Agora, quando usar a Bíblia para criança, às vezes tem esses dilemas, né? Eu mesmo como autora, né? A Bíblia para criança, veja mesmo, se a criança não sabe ler, vamos ponderar, não vamos forçar ela a ir num evento ou mesmo num encontro, essa criança a ler. Se for para ler a Bíblia, a Bíblia maior, né? A nossa grande Bíblia, se for para ler, quando acabou de falar todo o povo, por favor, não coloque as crianças para viver isso. Não. Se ela não tem condição de ler, se as crianças da sua turma não têm condição de ler, não bote lá para ler. Leia você. E você ajuda elas a entender. Tá? Então, mas se são pequenininhas, esta Bíblia é assustadora para crianças. Gente, nós vamos à missa todos os dias. E precisamos do padre na homilia para ele nos elucidar. Não é isso? Aí a gente quer o quê? Que a criança ache a Bíblia o máximo, quando ela não está entendendo praticamente nada. Então, enquanto a criança não tem condições desta leitura, ela faz uma leitura afetiva, que deve ser, na verdade, o propósito de toda a Bíblia infantil. É que ela abra afetivamente a relação entre a criança e Jesus. A Bíblia, quando eu escrevi a Bíblia para crianças, eu tinha este propósito, é que fosse, antes de apresentar Jesus desta forma completa, estruturada e super para o alcance dela, a criança é preparada nos seus lares, na pré-catequese, através de uma Bíblia que fale de um Jesus afetuoso, de um Jesus afetivo, um Jesus encantador, um Jesus que é só amor. Essa daqui tira isso, Gorete? Não, ela também nos mostra esse Jesus, mas não só mostra esse, mostra várias faces que a criança não alcança. Então, vamos ser coerentes, né? Então, enquanto a criança não alcança essa, as Bíblias para crianças fazem esse papel de ser um instrumento afetivo, de apresentação afetiva de Jesus para a nossa criança, tá? Essa foi uma pergunta que me fizeram. Bom, o que é que eu uso? Eu uso esses aqui, ó, parábolas do padre Darley Zanon. Ela nos ajuda quando queremos esse tipo de parábola que eu contei hoje. Esta coleção maravilhosa, né, Jaciane? Pedagogia Catequética, os 5 volumes. Comprar um, me apaixonei
apaixonei, finei comprando 5 de uma vez só. O diretório, o catecismo da Igreja Católica, este do meu amigo Bellini, que é recursos metodológicos para a contação de histórias bíblicas. Ele é bem básico, assim, fácil de você estruturar, fazer seus primeiros contatos, né? Suas primeiras contações. Maravilhoso. E com os pais. Tcharam! Mas eu tenho usado esse, como pensar a catequese a partir da família. É muito legal. E muitos outros, né? Porque muitos passam pelas minhas mãos e eu saio doando depois que venho. Né? As pessoas vão necessitando, eu vou dando. Mas, assim, o que eu tenho em mãos hoje, que vai ser muito legal para quem quiser, assim, uma leitura. Tem perguntas? Facilitar a vida. Teve perguntas, mas eu já vou esclarecer, né? Para facilitar a vida de vocês, eu vou pedir para a Gorete depois me passar as fotos dos livros dela, os livros que você citou na live, e aí nós vamos colocar todas essas imagens no canal oficial do quadro de Catequista para Catequista. Mas, Gessiandro, como que eu acesso o canal oficial? Tanto no link da biografia do Instagram do Pensar Catequese, como do Catequese de Desenvolvimento Humano, tem o link de acesso ao canal oficial. Lá fica mais fácil de vocês acessarem, assim como os materiais que a Gorete citou na live, os livros dela também, e a própria live que depois vai para o canal do YouTube, tanto do Catequese Desenvolvimento Humano, como do Pensar Catequese. Tem muita gente que não tem Instagram ainda, então no YouTube facilita também para todo mundo. Tá ok? Ótimo, excelente. Só fazer uma menção, Bellini passou por aqui e deu um... Era isso. Estava falando oi por aqui, o Bellini. Sensacional, né? É, massa. É linda demais. Uma amigaça. Como está o nosso tempo? 10h15. Que maravilha de lá. Parece que ele passa tão rápido, meu Deus. Foi assim. Eu ainda tinha tanta coisa a falar, mas de repente também deu aquela tranquilidade, né? Chega aquela hora que você, missão cumprida. É gostoso, né? E fica também aquele... A Gorete volta uma hora, né? Se Deus quiser. Sim. Então, assim, agradecer, em primeiro lugar, a Deus por proporcionar esse momento de encontro nosso. Estão encantados de conhecer a Gorete. Tivemos a oportunidade de abraçar, de se conhecer pessoalmente. Demorou, mas a gente conseguiu se encontrar. Eu gritei de longe. Verdade. Rodrigo, eu te amo! E o pessoal não é. Tá Todo mundo acontecendo. Assim, o que A tá gente aqui foi uma contação de histórias. Desse jeito. Que maravilha. E bem dizer a Deus por essa vocação e por partilhar isso conosco aqui, trazendo pela segunda vez. Vou fazer algo também, pessoal. Vou colocar lá o link, lá no nosso grupo, da primeira live e da live de hoje na sequência, para que vocês possam estudar as duas, né? Perceber que tem um elo, tem uma ligação, né, das duas lives. Então vai ser... Leva o caderninho para assistir de novo, que dá para aproveitar muito. Dá para anotar. Você conclui, Gessiandro? Pode deixar, concluo sim. Gorete, sem nem o que falar, né? As tuas lives sempre são muito fortes, né? São envolventes e a gente ri
e a gente fica pensativo, e a gente se emociona. Então, as suas lives sempre mexem muito com a gente. E essa, assim como a outra, também foi muito emocionante, muito especial, porque você acaba pensando um pouco mais sobre a sua vocação, né? Como que nós somos catequistas, como nós testemunhamos. E aí teve uma frase que você falou, que eu até fiquei emocionado, que você falou, eu sou catequista porque eu preciso, né? Porque eu preciso, né? É eu que preciso dessa graça primeiramente, sentir tudo isso. E isso me emocionou muito, 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 muito mesmo, né? Entender que não é mérito meu, mas é por pura graça de Deus, é porque eu primeiramente preciso ter essa experiência de amor, de fé, e depois passar também essa mesma experiência, esse mesmo contato para os nossos interlocutores. E essa frase sua me marcou muito, até já anotei no bloquinho de notas. E cada live é sempre uma experiência muito rica para nós. A gente partilha com você, o Rogério também se encontra aqui, que sempre partilham o dom da vocação com muito amor e envolve a gente. Isso é muito, muito bom, muito gratificante. Então, em nome do Rodrigo, em nome do Pensar Catequese, né, do quadro de catequista para catequista, nosso muito obrigado pela participação. Espero ter a Gorete parte 3, com a graça de Deus. Já vamos marcando, já vamos conversando. E o nosso muito obrigado, né? E encerrando essa nossa live de hoje, queremos colocar você aos cuidados de Nossa Senhora, você que tanto ama Nossa Senhora, que fala sobre ela para os catequizanos, que faz com que as pessoas tenham esse contato com ela. Nós queremos colocar Nossa Senhora na sua intercessão, cuidando da sua vida, do seu ministério, para que nós também possamos sentir esse mesmo carinho e esse mesmo amor ao falar de Deus para os nossos catequizanos, assim como você fala para cada um de nós. E você fala de Deus e faz a gente lembrar também do carinho de mãe de Nossa Senhora, que fala e que aponta os caminhos dos seus filhos, do seu filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso muito obrigado. Pessoal que estão ainda nos assistindo, tira print da tela e coloca a frase: eu sou catequista porque eu E obrigada porque e marca a gente para que outras pessoas também possam live, porque eu preciso dela. Obrigada. Amém. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Boa noite. E até a próxima com a graça de Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Paz e bem a todos. Tchau, tchau.